Terceiro vídeo e último dessa pregação, amados e amadas, as obras da carne e o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, verso 16 e 26. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estando debaixo da lei, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, como já falei, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. Eu vos advirto, como eu já os adverti, que os que praticam essas coisas não herderão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Na carta de Gálatas, Paulo explica para a igreja, a diferença entre viver pela carne e viver pelo Espírito. Jesus nos escolheu para darmos frutos que permaneçam. Jó, capítulo 15, verso 16. Mas, afinal, de que fruto Jesus está falando? E o que significa viver pelo Espírito? Para compreendermos essa questão, precisamos entender o que é pecado. É porque o pecado nos separou de Deus. A palavra pecado, em hebraico, é atá. E do grego, o martano, significa errar o alvo. Em Romanos capítulo 3, verso 23, a Bíblia diz que todos pecamos. E dessa maneira fomos separados de Deus. Isaías capítulo 59, verso 2. Através de um só homem, Adão, pelo pecado da desobediência, o nosso DNA foi corrompido, nos tornando por essência pecadores. Gênesis capítulo 3. E por meio da desobediência de um só homem, Yeshua Mashiach veio ao mundo para nos salvar e fomos feitos justos. Romanos capítulo 5, verso 19. Por isso, quando aceitamos Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, nos tornamos filhos de Deus. Jó, capítulo 1, verso 12. Nós somos salvos pela graça de Deus e não por merecimento próprio. Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. O pecado entra na nossa vida não pela ação demoníaca, mas sim pela tendência pecaminosa da nossa carne e pela ausência do fruto do Espírito em nós. O inimigo utiliza das obras da carne que praticamos para obter legalidade em nossas vidas. O pecado é a desobediência à vontade de Deus. Todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. 1 João capítulo 3, verso 4. Separado de Deus, o homem se encontra morto espiritualmente e é incapaz de entender as coisas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 16. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, o Espírito Santo nos convence do pecado. Jó capítulo 16, versos 7 e 9. Colocando em nós o desejo de se santificar. Significa separar para Deus. Jó capítulo 17, verso 17. Minha vida passa a ser de Jesus e não mais minha. Mateus capítulo 16, verso 25. Estamos no mundo, mas não pertencemos mais ao mundo. Jó capítulo 17, verso 16. O qual está sob o poder maligno. Jó capítulo 5, verso 19, a palavra de Deus diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1, que devemos buscar cada vez mais viver de modo a agradar a Deus, sua vontade, que sejamos santos, de modo a viver e andar com o Espírito, para que o seu fruto brote em nós. É pelo Espírito que conseguimos fazer morrer as obras da carne. Romanos capítulo 8, verso 13. Assim o fruto do Espírito molda em nós o caráter de Yeshua Mashiach. Que o próprio Deus da paz nos santifique inteiramente,
que todo o espírito, alma, corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Acertar o alvo significa viver em obediência à vontade de Deus, de acordo com a sua palavra. O primeiro passo para isso é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Assim nos tornamos templo do Espírito Santo e através da sua ação passamos a viver mais em concordância com o Espírito do que com a carne. As obras da carne sejam manifestas, não é necessária ação demoníaca, basta o afastamento de Deus. A imoralidade sexual, toda e qualquer prática sexual fora os padrões estabelecido por Deus em Gênesis capítulo 2, verso 24. O homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Portanto, basta entender a imoralidade sexual, as seguintes práticas: fornicação, adultério, Mateus capítulo 5, verso 28, pornografia, prostituição, incesto, homossexualidade, uso de violência durante a prática sexual. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se de imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 e 5. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, pega contra o seu próprio corpo. Acaso você não sabe que o seu corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em você, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são dono de si mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Capítulo 6, verso 18 e 19. Jesus chamou novamente a multidão para si e disse: ouçam-me, todos que entendam isso, não há nada fora do homem que nele entrando pode torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que torna impuro. Amém? No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo agrado aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias, faras e na idolatria repugnante. 1 Pedro capítulo 4, verso 3. Sim, amados e amadas. Concupiscência. Agora nós vamos ver, filhos. Nós vimos os prazeres da carne, agora concupiscência. Apostasia já vimos. Amém? O dicionário bíblico medita essas coisas. Ocupa-te nelas para que o teu proveito seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, verso 15 e 16. Concupiscência. Forte e continuado desejo de fazer ou ter o que Deus não quer que faça ou tenhamos. Romanos capítulo 7, verso 8. Mas revesti-vos do Senhor Jesus e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. Romanos capítulo 13, verso 14. Por isso também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Romanos capítulo 1, verso 24. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe abadecerdes em sua concupiscência. Romanos capítulo 6, verso 12. Que diremos, pois? É a lei do pecado? De modo nenhum, mas eu não nasci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Romanos capítulo 7, verso 7. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim a concupiscência, portanto, sem a lei estava morto do pecado. Romanos capítulo 7, verso 8. Digo, porém, andai em espírito e não
cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Gálatas capítulo 5, verso 24. Que, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Efésios capítulo 4, verso 22. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Colossenses capítulo 3, verso 5. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 5. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9. Amém? Alguns exemplos da concupiscência. Qual o significado da concupiscência na Bíblia? A concupiscência é um forte desejo, especialmente no que se refere a sexo. A palavra concupiscência é encontrada principalmente em versões mais antigas na Bíblia. A tradução mais recente geralmente troca palavras de concupiscência por frases de cobiça. Romanos capítulo 7, verso 8. Desejo mal, Colossenses capítulo 3, versos 3 e 5, que diz: portanto, faço morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza é idolatria. Paixão de desejo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 5, que diz: não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. O desejo em si não é pecado. Eu disse, o desejo em si não é pecado. Você querer pegar alguma coisa não significa que você pegou. Desejamos intensamente muitas coisas que Deus nos deu para desfrutar, como comida, água, amizade, o sono. Também temos o desejo natural, sexo. Sim, sexo. Entretanto, a paixão sexual dentro do casamento não é pecado. Entretanto, todas as expressões da paixão sexual fora do casamento é pecado. Gálatas capítulo 5, versos 19 e 21, que diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, inveja, bebedeira, orgias, coisa semelhante a essa. Declaro que vocês, como antes já os preveni, que os que praticaram tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu já citei esse versículo 3 ou 4 vezes. A concupiscência na Bíblia sempre se refere ao desejo apaixonado por algo que Deus proíbe. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a concupiscência contrasta com o dever do crente aprender a manter o próprio corpo em santidade e honra. Colossenses capítulo 3 identifica a concupiscência como parte do que pertence à natureza de Deus sobre a humanidade. Romanos capítulo 7, versos 7 e 8 relaciona a concupiscência, a cobiça, o desejo por algo que não é de propriedade do indivíduo ao qual ele não tem direito. A atual epidemia pornográfica é um sintoma de pecado, concupiscência. A obsessão atual com a perversão sexual, o desmantelamento dos limites sexuais e a redefinição do casamento são todos indicadores que a cultura está se tornando mais pecaminosa, concupiscente. Romanos capítulo 1, verso 18 e 32, adverte que a concupiscência, o pecado contínuo, levará uma mente reprovável. 3 vezes essa passagem adverte que as pessoas rejeitam o padrão de santidade, elas as entregará a sua concupiscência, os seus pecados. Contínuo resulta em amortecimento da consciência
e do ponto da pessoa poder pecar corajosamente, sem culpa ou convicção. Esse é um lugar perigoso se estar. A concupiscência definiu a humanidade nos dias de Noé. Gênesis capítulo 6, verso 5. A paixão luxuosa, luxuriosa, dá lugar a ações desviantes. Se não fosse a concupiscência nossa, não for reconhecida como mal, entrega à cruz. Romanos capítulo 6, versos 6 e 7. E abandonada, 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, ela acabará nos matando. Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. O Senhor detesta o pecado que nos contamina e nos torna impróprios para adoração e serviço. Na raiz da maioria dos pecados está um coração cheio de desejo maligno, concupiscência, que se não for entregue ao senhorio, Jesus um dia enfrentará o julgamento de Deus. Romanos capítulo 2, verso 5. Concupiscência da carne. Sim, amados e amadas. A concupiscência é o desejo intenso por coisas carnais, já falei. Em algumas traduções da Bíblia, a palavra concupiscência é traduzida por cobiça, desejo pecaminoso, impulso de satisfazer desejos sexuais de forma errada. A concupiscência usa a mentira que podemos encontrar satisfação plenas em Deus, desfrutar das coisas boas da vida dentro da vontade e da bênção de Deus é muito bom. Mas quando tentamos usar as coisas do mundo para substituir nossa necessidade e comunhão com Deus, dá tudo errado. Sem Deus nada pode nos satisfazer. Por isso, o mundo nos diz que a solução é ter mais, fora dos limites criados por Deus. 1 João capítulo 2, verso 16. A concupiscência se alimenta dessa necessidade de algo mais e provoca o desejo por mais coisas pecaminosas. Esse desejo desmedidos pode ser sexuais, por entretenimento, por fama ou poder, ganho da maneira errada por motivos errados. O que diz a Bíblia sobre como evitar a concupiscência? Podemos evitar resistir à concupiscência focando nas coisas de Deus. Só Deus pode satisfazer nossas necessidades mais profundas e nos guiar para uma vida equilibrada, preenchida. João capítulo 10, verso 10. A verdade de Deus revela a derrota das mentiras do mundo em que a concupiscência se apoia. O Espírito Santo nos ajuda a resistir à concupiscência. Ele luta ao nosso lado para derrotar a nossa natureza pecaminosa. Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. Com a ajuda, podemos encontrar o prazer verdadeiro seguindo o plano do nosso Deus, nosso Pai, o Criador do céu e da terra, nosso Deus amado, que amamos intensamente. O sofrimento, vamos abordar. Consequência dos nossos erros. Sim, as religiões sugerem uma consequência igual ao ato. Conforme o ato, você arca com as consequências. Mesmo se vier só em outra vida, conforme a religião. Sim. A teologia da prosperidade dominante em muitas igrejas evangélicas também defende a noção de prosperidade conforme a bondade e sofrimento e conforme a maldade da própria pessoa. Os amigos que debatiam os motivos do sofrimento de Jó defendiam a mesma tese, afirmando que o sofrimento seria a consequência do mal feito pelo sofredor. Eles, como outros citados, não falaram a verdade sobre Deus. Jó capítulo 42, verso 7. Como observamos em artigos anteriores, o sofrimento pode ser consequência da maldade específica dos outros ou resultado da corrupção geral do mundo pelo pecado. O sofrimento não é necessariamente consequência da maldade do sofredor. É errado atribuir todas as angústias, maldade do sofredor, mas seria igualmente errado ignorar o fato
que nossos erros podem trazer sofrimento na nossa vida. Consideremos alguns exemplos. Vamos lá? Pedro entendeu a diferença entre sofrimento justo e injusto, pois o que a glória há, se pecando e sendo castigado por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e não suportam com paciência. Isso é agradável a Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 20. Sofrimento por causa dos nossos próprios pecados pode assumir mais de uma forma. Deus estabeleceu ordem no mundo, física, biológica, social, etc. E violação dessa ordem pode resultar em consequências naturais, ferimentos, doença, morte. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. Provérbios capítulo 13, verso 21. Nesse sentido, quem abusa de álcool sofre. Os violentos se tornam vítimas da violência. Os preguiçosos passam fome. Os invejosos se afundam em dívidas. Sofrimento às vezes vem como um castigo divino. Temos observado que não há um vínculo universal e absoluto entre a maldade da pessoa e o seu próprio sofrimento. Mas não devemos ignorar os casos bíblicos de pessoas que pecaram e sofreram as consequências. Alguns exemplos: Levítico capítulo 10, verso 1 e 3, Números capítulo 20, verso 12, 2 Samuel capítulo 6, verso 7, Atos capítulo 1, verso 11. Seja nessa vida ou na eternidade, ceifaremos o que semeamos. Gálatas capítulo 6, verso 7. Não é o caso de todo sofrimento, mas algumas dores vêm como consequência dos nossos pecados. Amém? Amados e amadas. 5 homens de Deus na Bíblia que cometeram erros graves. Todos nós somos seres humanos imperfeitos e por isso estamos sempre cometendo falhas e pecados. Vocês já pararam para contar quantos erros e pecados você cometeu somente hoje? Reflita, olhe para dentro de si e veja os pecados que se cometeu somente hoje. A palavra de Deus diz que todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Tiago capítulo 3, verso 2. E que nenhum de nós é justo como deveria ser. Veja o que está escrito. Não há um só justo na terra. Ninguém que pratica o bem e nunca peque. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. E quando a Bíblia diz que nunca houve um justo sequer na terra, exceto Yeshua Mashiach, ela também está se referindo aos homens e mulheres de Deus nos tempos bíblicos, que até hoje causam impacto na vida de milhões de cristãos através dos seus escritos e testemunhos. Sim, a Bíblia está cheia de história de pessoas, assim como você e eu, que falharam muitas vezes, mas que perseveraram e receberam a misericórdia do Senhor. E nessa pregação, vamos te mostrar 5 pessoas da Bíblia que cometeram erro grave, mas que, graças ao agir de Deus em suas vidas, conseguiram se redimir e conquistaram resultados extraordinários para a obra de Deus em sua vida. Primeira pessoa, Moisés. A Bíblia nos diz, no livro de Números, capítulo 12, verso 3, que Moisés era o homem mais paciente que existia em toda a terra. E mesmo assim ele cometeu um erro grave antes de Deus chamá-lo para liderar o seu povo. Quando Moisés tinha 40 anos, ele ficou furioso ao ver o egípcio espancando o escravo hebreu e acabou matando aquele homem e enterrando na areia. Em vez de lidar com as consequências do seu erro, ao ser descoberto, ele fugiu do Egito e começou uma vida nova longe do lugar onde cresceu como príncipe. Mas Deus tinha um plano na vida daquele homem. E muitos anos depois o chamou para a grande missão da sua vida, libertar o povo judeu da escravidão do Egito depois de mais de 400 anos. Veja o que o Pai, o Senhor disse: eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus,
Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa de seus feitores, e sei o que eles estão sofrendo. Por isso decidi para livrar das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde maneia leite e mel. Vá, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo de Israel. Êxodo capítulo 3, versos 6 e 10. Apesar do seu grande erro, Deus usou Moisés para conduzir 2 milhões de israelitas para fora do Egito e por fim para a terra prometida. Que Deus maravilhoso nós servimos, não é mesmo, amados e amadas? Segunda pessoa, Davi. O rei Davi é um dos personagens mais admirados e importantes da Bíblia. Ele derrotou um leão, um urso, um gigante, Golias. Enquanto líder do exército de Israel, derrotou milhares de inimigos. Deus o usou para liderar seu povo durante um período muito difícil, em que Israel era constantemente atacado e perseguida pelos povos vizinhos. Mas mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi tinha o histórico de cometer erros. Na verdade, ele quebrou metade dos 10 mandamentos deixados pelo Senhor através de Moisés no Monte Horebe. Entre eles estão o assassinato, 2 Samuel capítulo 17, verso 2 Samuel capítulo 11, verso 17, mentira, 2 Samuel capítulo 11, versos 7 e 8, adultério, 1 Samuel capítulo 11, verso 4, cobiçou a esposa de um vizinho, 2 Samuel verso 11 e 3, e até roubou a esposa de outro homem, 2 Samuel capítulo 12, verso 9. Porém, por mais pecado que Davi fosse, muitos e muitos graves, ele sempre se voltava para o Senhor arrependido, os confessava e pedia perdão. Vamos ver algum desses pedidos de perdão do rei de Israel. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razões em condenar-me. Salmo 51, verso 1 e 4. Sabe o que aconteceu? Deus o perdoou, porque o Senhor ama os seus filhos e se agrada quando eles reconhecem que são falhos e dependem da sua graça e misericórdia. Terceira pessoa, Salomão. O rei Salomão, filho de Davi, é sem sombra de dúvida um dos personagens mais interessantes da Bíblia por causa da sua sabedoria, do seu feito grandioso. Até mesmo as pessoas que não vivem os ensinamentos de Jesus o admiram e têm como exemplo o homem a ser seguido. O que realmente Salomão foi um homem admirável. Autor dos livros de Provérbio, Eclesiastes, Cântico, ele foi muito usado por Deus. A sabedoria que o Senhor deu a ele era tão extraordinária que a Bíblia diz que ninguém no mundo se comparava ao rei de Israel. 1 Reis capítulo 4, para se ter essa ideia, ele compôs 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. 1 Reis capítulo 4, verso 32. Mas todas essas sabedorias não impediu o rei Salomão de cometer 3 grandes erros, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Primeiro, ele se tornou morno espiritualmente ao se envolver com mulheres estrangeiras, que não serviam ao Deus de Israel. Esses fizeram com que ele adorasse deuses pagãos. Sim. Depois ele foi tomado pela vaidade e desobediência, lutando contra as profecias do Senhor a respeito do que aconteceria com o povo de Israel por causa dele. Certa vez Salomão até tentou matar Jeroboão, o homem que o Senhor havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. 1 Reis capítulo 11, verso 29 e 40. Por fim, o rei Salomão foi ganancioso, mesmo sendo o homem mais rico do mundo, ele queria ainda mais e passou a cobrar impostos muito pesados do povo de Israel, fazendo o povo de Deus sofrer muito e até passar fome. Porém, depois de tudo isso, Salomão
caiu em si, se arrependeu de seus pecados e foi usado por Deus para escrever o livro de Eclesiastes, que trouxe a todos aqueles que amam ao Senhor e conhecem sua palavra de ensinamento, muito necessária para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Já no fim da vida ele refletiu. Salomão, no fim da vida, disse: quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Eclesiastes capítulo 2, verso 11 e 13. Salomão teve 1.200 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas e 200 amantes. Ou melhor, desculpa, 1.000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Errei. Mesmo sendo, quarta pessoa, Pedro, mesmo sendo um dos discípulos mais próximos de Jesus, que esteve ao seu lado em momentos muito importantes, sim, como a maldição dos pães, a multiplicação dos pães e peixes, e na transformação de quando Moisés e Elias vieram até Cristo. Pedro era um homem fraco e de pouca fé. A primeira ocasião em que isso foi provado foi quando ele viu Jesus caminhar sobre o mar e pediu ir até o mestre. Mas mesmo andando sobre as águas, Pedro duvidou, sentiu medo e acabou afundando. A situação só não foi pior porque o próprio Cristo estendeu a mão para ele e puxou. Depois, quando Jesus foi preso, Pedro cortou a orelha do soldado, e quando Cristo estava sendo julgado por um crime que não havia feito, Pedro negou conhecê-lo. Não apenas uma vez, mas 3. Mesmo depois de ter vivido tantas coisas com o Filho de Deus, aquele homem errou em seu teste final. Porém, depois de ter dado as costas para Cristo, Pedro se arrependeu profundamente de sua fraqueza e por isso recebeu a grande missão de Jesus, de cuidar e encorajar o povo de Deus. Veja o que o Senhor disse a ele depois que ele ressuscitou. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes o quanto te amo. Disse Jesus: pastoreie minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus, que lhe havia perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, que sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide de minhas ovelhas. João, capítulo 21, verso 15 e 17. Mesmo tendo dado as costas a Jesus, o Senhor perdoou Pedro e reafirmou sua fé. Com isso, ele mudou de vida e continuou a pregar as boas novas até o momento da sua morte. Quinta pessoa, Paulo. Antes de se tornar o apóstolo Paulo, autor de tantos livros importantes do Novo Testamento, que nos auxilia em nossas caminhadas cristãs, o seu nome era Saulo. A Bíblia mostra que ele era um homem mau, que vivia em função de destruir o cristão a qualquer custo, colocando os seguidores de Jesus na prisão, derrubando a igreja, até mesmo ordenando que fossem mortos. Ele era um judeu tão fervoroso em sua fé que queria acabar completamente com aqueles que acreditavam que Jesus era o Messias e que havia ressuscitado após o terceiro dia de sua morte. Isso aconteceu até o dia que o Senhor se revelou a ele e transformou sua vida para sempre. Veja o que a Bíblia diz sobre um momento tão importante. Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor.
Dirigindo-se o sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda lá dos céus. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sou Jesus, a quem você persegue? Atos capítulo 9, verso 1 e 5. Foi a partir desse momento que ele se tornou o apóstolo Paulo, um dos maiores soldados de Cristo, dedicando toda a sua vida para espalhar a mensagem da salvação para o mundo. O fato de Deus não apenas perdoar o homem sedento de sangue para perseguir os cristãos, mas usá-lo grandemente para o seu propósito, é um dos maiores exemplos de amor, misericórdia e a graça do Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Essas pessoas cometeram graves erros durante a sua caminhada com Deus. Porém, em todos os casos, vemos que a misericórdia de Deus nos alcançou e transformou suas histórias. Da mesma forma, amados e amadas, Deus quer que você se arrependa de suas falhas e se permita ser usado pelo Pai para uma bênção na vida das outras pessoas. Que assim, como esses homens de Deus, que os seus erros também se tornem uma oportunidade para que você e as pessoas que estão ao seu lado vejam a grandeza e a misericórdia e o perdão da graça de Deus. Amém? Terminando então essa pregação, amados e amadas, eu estou feliz, uma pregação justa aos nossos olhos, e colocamos em prática em nossas vidas, e pela unção do Divino Espírito Santo que me foi dada, eu, nesse momento, convoco aqueles que estão com doenças malignas, estão acamados, estado de coma, e recebem Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, que morreu na cruz para remir nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus. Eu peço que nesse momento peça o perdão dos seus pecados e tome posse da cura pelo sangue de Jesus que lava o seu corpo, sua alma, seu espírito e cure você de todas as doenças malignas, em nome de Jesus que morreu por nós na cruz. Me despeço com meu beijo ósculo santo aos amados e amadas, toda a família. Nessa pregação, me despeço, meu ósculo santo, em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.